Ei, você que ama roupa de época e cosplays de princesas, agora vem aí mais um vídeo da minha série Ariel, Historicamente Correta, onde hoje irei mostrar como eu fiz um corset de 1830. Oi, meu nome é Laila, eu sou estilista e cosplayer e uma sereia perdida na areia. Nesse vídeo, vou mostrar para vocês como eu fiz meu corset inspirado em originais de 1830, para construir o meu cosplay da Ariel Historicamente Correta. O corset é a peça principal que estrutura a silhueta da moda durante este período. Ele serve para dar suporte às costas e seios, manter uma postura ereta e distribuir melhor o peso das anáguas que dão volume às saias. Então bora pro ateliê começar a costurar! Começo por separar a modelagem da Black Snail número 0417 e faço cópias das partes que correspondem ao meu tamanho em outro papel, para não ter que gastar em impressão caso precisar de outro tamanho no futuro. Com essa cópia eu corto a peça teste em algodão cru, claro, tudo sob a supervisão da aluna, e pagando seu celular com bastante carinho. Fácil, né? Dá licença. Dá licença. Focada. Não. Quieto. Faço a peça teste em 2 camadas, sem copiar as marcações dos cordões, mas sim as das barbatanas. Nessas peças testes, eu gosto de reaproveitar o algodão cru de outras peças testes, até sobrar pedaços muito pequenos para serem usados. Roubo os cordões de um antigo corset para poder experimentar usando o método Bunny Lace por enquanto. O meu busto improvisado, um rodapé de madeira. Porém, nessa hora esqueci das alças, então depois de costurá-la fora das câmeras, eu peço a ajuda do meu pai, sempre muito prestativo, e visto direitinho. Não, tira. Cadê ele? Então, vem cá. Então, seguindo, Crianças, não façam isso em casa, viu? Riscam farpas. Tava muito grande no busto e alfinetei o excesso. Me diz uma coisa. Digo. Qual é a distância que tá aqui, ó? A abertura das costas deve ser de 5 a 10 centímetros para permitir uma flexibilidade de tamanho. Com essas informações, eu abri a peça teste e tirei o quanto estava sobrando nas costas, das costuras entre lateral e frente e entre costas e lateral, me certificando de tirar proporcionalmente a medida na mesma altura das costas. O supervisor está atenta. Fora das câmeras, eu também cortei o rodapé num tamanho mais apropriado. Sem alça, praticamente não tem suporte nenhum. Eu mexi na peça teste umas 3 vezes para garantir que tirei o suficiente,
mas não filmei e segui para o tecido final, uma sarja de peso médio, 100% algodão. Na modelagem da frente, deve-se cortar uma fenda onde será colocado os godês, que formam a área dos seios. Essa fenda é passada com 1 centímetro de margem no topo até nada no final, para que ali encaixe os godês. Estes eu marquei a 1 centímetro da margem de costura e alinhei certinho a cada fenda. Cis, do espaço que você tá aí deitada, pode me dar licença? Me dá licença? Deixa eu empurrar pro lado, tá? Ah! Mal você já mordeu! Fica aí! Para diminuir o volume, eu corto fora a margem de costura que sobrou. Olha ali! Senta bem no caminho. Você é uma safada. Não, sai daí. Pra cá. Sem me morder. Sem me morder. Vai ser previsível. Esse tá muito previsível, Luna. São 4 godês por frente, porém a frente é feita 2 vezes para depois serem costuradas juntas como uma. Agora, ao alfinetar as 2 camadas juntas, eu marco a canaleta de onde será inserido o bust, bem ao centro, dividindo os seios. Para garantir que tudo está no lugar, passo bem com o ferro. E nos godês dos seios, onde a margem de costura ficou bem fina, eu costuro um ponto zigue-zague para que a região não corra o risco de desfiar. Agora começo por repetir o que fiz nos godês do busto, mas agora no do quadril. Aproveito já estar na máquina e costuro as costas também, para depois passar e virar do avesso. A 1 centímetro do final das costas, eu costuro uma canaleta de barbacana e logo ao lado, seguindo a modelagem, coloco o primeiro cordão. Depois, costuro a segunda canaleta nas costas, deixando espaço para os filhotes. E repito no outro lado.
Marco os ilhós seguindo a modelagem e coloco eles usando o balancinho, método que no período ainda não existia, pois até então os ilhós eram feitos à mão, mas eu não tenho tempo para isso. Agora, antes de ficar horas costurando os detalhes, eu alfineto e costuro o corset todo junto para experimentar mais uma vez e ter certeza de que posso seguir com a tarefa mais árdua de todos: costurar cada canaleta de cordão e bordado à mão. Para essa nova peça teste, que é o corset semi-feito, eu reaproveito as barbatanas do antigo. Fora das câmeras, vi que estava tudo certo, então descosturei cada parte para fazer as canaletas. Mas antes, eu tinha que decidir quais canaletas. A modelagem que eu comprei claramente é inspirada neste corset original de 1830, porém não vem com todos os detalhes do original. A modelagem da Black Snail copia as canaletas de barbatanas, mas não as de cordão, que no original mostra várias e várias passagens de cordão. E olhando em outros originais, não parece ter muito uma regra de como esses cordões eram posicionados, além da maioria ficar na parte superior. No meu, eu decidi por escolher as linhas que achei mais bonitas e que também serviam melhor para a minha personagem, como bordados de concha nos seios, já que existe um original com pássaros. Por que uma conchinha não pode, né? Alguns dava para marcar facilmente com a modelagem, mas outros, mais estilizados, eu escolhi para aproveitar minha mesa de luz. Presente de um dentista meu, Dr. Dimas, ele usava para ver raio-x. Licença? Licença. Aqui estou costurando a frente, que tem várias canaletas de cordões e de barbatanas, algumas até curvas. Marquei com caneta fantasminha, que sumiu só em alguns lugares. Tenho reparado que se deixar muito tempo a marcação no tecido, ele acaba manchando. Graças a Deus, a minha linda mãe que me ajudou a limpar o corset depois. Nas laterais, eu coloco uma em cima da outra e marco as canaletas de barbatanas igual à modelagem original. Quando costurar as canaletas das duas camadas de tecido, se tornarão uma. Na maioria dos cordões, eu coloquei somente na diagonal e fui fazendo vários seguidos. Eu comecei por fazendo retrocesso no final e no começo de cada canaleta, mas a costura não ficava. Então depois eu tive que fazer todas as linhas para uma vez, para poder dar alguns nós à mão. Os cordões são inseridos com uma agulha de tapeçaria. Ele abre um furo somente pelo tecido do avesso para entrar o cordão. Depois de cortado o excesso, eu puxo o tecido para ele se ajustar melhor lá dentro e também para diminuir o tamanho do buraco.
Fora das câmeras, eu terminei as canaletas, costurei as partes juntas e coloquei ao redor de todo o corset uma fita sarjada para fazer o acabamento. Na frente ficou faltando os ilhós que conectam a alça e no avesso eu abri um pequeno buraco, como se fosse uma casa de botão, para passar meu basque de madeira e na mão costurei ao redor da abertura para que não desfie. Infelizmente, neste teste, o basque não quis entrar, mas já estava esperando ter que lixá-lo mais fino. Como nos corsets originais, eu quis adicionar alguns bordados. Além das conchinhas nos seios, eu tentei fazer escama nas partes livres entre as barbatanas. Não ficou tão legível quanto eu gostaria, mas tudo bem. Agora para o basque, de novo com a ajuda do meu pai. Nós cortamos as pontas para arredondar e lixamos bem. E com uma máscara, óculos de proteção e as janelas bem abertas, eu comecei a desenhar. Na verdade, melhor um local aberto mesmo. No fim eu tive que ir para a varanda. Em referência aos bustos originais do período, que tinha desenhos, textos e até declarações de amor, por ser uma peça bem colada ao peito, eu usei o pirógrafo que ganhei de presente do meu tio Zé Maria para trabalhar. Em um dos lados desenhei uma sereia e do outro uma declaração de amor do príncipe Eric à mulher da voz misteriosa e encantadora que o resgatou do naufrágio. That voice. I can't get it out of my head. I've looked everywhere, Max. Com o desenho pronto, meu pai de novo veio ao resgate para colocar uma leve proteção na madeira. Acho que era só um selante que ele passou, eu nem lembro desse ponto. Agora só falta um assado das costas, no qual eu usei o método fan lace. Nele, você deve passar um fio a cada 2 ilhós, indo de cima para baixo, de modo que eles se cruzem e fique uma ponta para cada lado. Depois disso, eu junto todos os fios com uma chuquinha para poder vestir e marcar o quanto do comprimento eu preciso em cada, e cortar o excesso depois. Com a medida certa de cada fio, eu costuro eles juntos a um pedaço de sarja. Em uma ponta vem os fios das costas e em outra eu coloco somente um fio para amarrar pela frente. Na máquina fui costurando no controle da mão para evitar quebrar a agulha. Na minha pesquisa pelos originais, eu vi bastante gente falando que deveria usar o spiral lacing neste período, mas também achei corsets originais com os ilhós posicionados de modo que o spiral lacing não funciona. No spiral lacing você tem os ilhós desalinhados e no final tem 2 bem juntinhos. Já no bunny lace, ou boom mais tarde na era vitoriana, os ilhós ficam alinhados um ao lado do outro. E no fan lacing também. Por eu achar que seria mais fácil me vestir, eu escolhi por reproduzir o fan lacing sugerido pela American Duchess a partir desta imagem do Museu do Lackman, sendo que nem está bem feito aqui. Então fica aí o questionamento. Depois de desvirado, eu pesponto esta parte para dar mais segurança a um lugar que vai receber muita atenção. Quando você acha que finalmente acabou, surge um problema. As alças estavam super desconfortáveis, pois coloquei em um ângulo ruim para o meu corpo. Nisso, tive que descosturar e, com a ajuda da minha mãe, reposicioná-las de modo que eu conseguisse usar. Tinha até tentado, fora das câmeras, pôr barbatanas nas alças para que elas ficassem no lugar. Uma sugestão que vi no vídeo da American Duchess, mas não resolveu. E ainda tinha mais. Usando o corset, percebi que ele estava machucando bem onde passam os laços. Porém, isso não deveria acontecer.
Para diminuir este problema, eu testei colocar mais canaletas dentro do corset com barbatanas de plástico, posicionando-as em cima das costuras. Então escolhi por costurá-las à mão por dentro mesmo. Isso já ajudou bastante, porém não foi a solução. Nisso, também percebi que estava faltando uma fita que, de acordo com a modelagem, deve ser passada por dentro da fita sarjada para ajustar os seios e sair em 2 ilhós feitos à mão acima da abertura do busque. Dali, eu ainda estava insatisfeita com as alças caindo o tempo todo e pedi ajuda no grupo do WhatsApp do Costura Histérica, onde a Ana Poá e a Juliana Costas me socorreram. Elas sugeriram colocar laços elásticos, como descrito no livro do Workwoman's Guide, de 1838. Lá, ele diz ser possível usar elásticos como o que ele chama de borracha indiana ou elástico de fio, que deve melhor traduzir para mola. A Juliana até mandou no grupo 2 imagens de molas usadas em uma jarreteira. Eu não tenho essas opções, então testei com um elástico que já tinha disponível em casa. E depois comprei um mais fino para pôr no lugar. Fez toda a diferença no conforto dos meus braços. E a alça já não cai mais. Depois de tudo feito, eu acreditei que o corset estava pronto, né? E segui fazendo as outras peças. Mas quando vesti as várias camadas de anágua e saias, percebi que o corset não estava suportando o peso de tudo aquilo. Então, nas costas e em uma das laterais, eu escolhi por trocar as barbatanas de plástico para as de metais. E com um pouco de força bruta, equipamento de construção civil e muita paciência, eu cortei e coloquei as barbatanas de metal. Assim, finalmente, terminando o corset. Então, se você gostou desse vídeo e quer continuar por dentro do meu cosplay da Ariel, se inscreva! E agora, bora pro resultado final!
podem ver, o corset ficou lindo demais. Deu muita dor de cabeça que cortei fora do vídeo? Com certeza. Não dá nem pra falar da metade dos problemas que eu nem gravei. Mas valeu muito a pena. As barbatanas de metal fizeram toda a diferença para aguentar as tantas anáguas que se usam neste período. Porém, de acordo com as minhas pesquisas, nesta época não se usava barbatanas de metal, então eu não sei como elas aguentavam, porque eu não aguentaria. E colocar os elásticos nas alças também ajudou muito. Ana e Juliana, amo vocês. Eu já tenho experiência usando um corset de 1890 e este modelo com certeza veste diferente. Se vocês quiserem um vídeo comparando as minhas experiências com os dois corsets, só falar aí nos comentários. Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tchau e Laila Tove!